A Bíblia falada. Êxodo capítulo 36 ao 40. Capítulo 36. Bezaleel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade, para saberem executar todos os trabalhos necessários ao serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezaleel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários ao serviço do santuário. E, como o povo continuasse, cada manhã, a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram cada um a obra que estava fazendo, e vieram dizer a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez-se no acampamento esta proclamação, que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo o que havia a fazer. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo, 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta e escarlate, e carmesim com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, sua largura de 4 covados, e tinham todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura violeta foram colocados na orla da cortina que rematava esses dois grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina, e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face umas das outras. As cortinas foram presas urnas às outras por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se, em seguida, cortinas de peles de cabra, para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 covados, e sua largura de 40 covados, e tinham todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado, e 6 de outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo. Depois fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um só todo. Foi feita a cobertura da tenda de peles de carneiros tintas de vermelho, sobre as quais se meteu uma cobertura de peles de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham 10 covados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro, assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo, ao sul, 20 tábuas. Meteram sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sob cada tábua, para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fizeram 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, ao fundo, fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto, na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sob cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobriram de ouro essas tábuas e se lhes puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também elas de ouro. Foi feito véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram, para suspender esse véu, 5 colunas munidas de ganchos, recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas, seus 5 pedestais foram feitos de bronze. Capítulo 37.
Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 covados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora, ao redor, uma bordadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca, para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 covados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, de maneira que faziam corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto, e protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 covados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro. Cercou-a de uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou aos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviriam ao transporte da mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias às libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices, em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores, um botão sobre os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes, e um botão sobre os 2 últimos. E assim era com os 6 braços que saíam do candelabro. Esses botões e esses braços faziam corpo com o candelabro, formando toda uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro, e fez de ouro puro as suas espevitadeiras e os seus cinzeiros. Empregou 1 talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado, era quadrado e tinha 2 covados de altura, seus cornos faziam corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus cornos, e pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele 2 argolas de ouro, que foram colocadas abaixo da bordadura, dos 2 lados, e serviriam para receber os 2 varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, e fez também o óleo para a unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista. Capítulo 38. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 5 covados, sua largura de 5 covados era quadrado, e sua altura de 3 covados. Em seus 4 ângulos pôs cornos, que faziam corpo com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze em forma de gelosia, que colocou embaixo, sob o rebordo saliente do altar, até a metade de sua altura. Para os 4 cantos da grelha de bronze, fundiu 4 argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Introduziu-os nas argolas ao longo do altar para poder transportá-lo. E fez o altar oco, de tábuas. Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze, com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda de reunião. Depois fez o átrio. Do lado meridional, ao sul, fez cortinas de linho retorcido, numa extensão de 100 covados. Bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze, os pregos das colunas e suas vergas eram de prata.
Do lado norte, as cortinas tinham 100 covados de extensão, e havia 20 colunas com seus pedestais de bronze, os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham 50 covados, com 10 colunas e seus 10 pedestais. Pela frente, do lado oriental, 50 covados. Havia de um lado 15 covados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais, e do outro lado, isto é, de um e outro lado da porta do átrio, 15 covados de cortinas com 3 colunas e 3 pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze, os pregos das colunas e suas vergas, de prata, e seus capitéis, recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por vergas de prata. A cortina da porta do átrio era uma obra bordada, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de 20 covados, e tinha 5 covados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas 4 colunas e seus 4 pedestais eram de bronze, os pregos e as vergas, de prata, e seus capitéis, revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze. Eis a soma dos materiais utilizados para o tabernáculo do testemunho, soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, com a ajuda de Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, perito em escultura, em invenções e em bordados de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino. Total do ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário. O ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclos, ciclo do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia que foram recenseados elevou-se a 100 talentos e 1775 ciclos, ciclo do santuário. Isto vinha a ser uma beca por cabeça, ou seja, meio ciclo, peso do santuário, de todos os que foram recenseados, da idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens. Os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes do santuário e os da cortina, 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, 1 talento por pedestal. Com os 1775 ciclos, fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda de reunião, o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. Os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Capítulo 39. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam, e aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode, para prendê-lo, formava uma só peça com ele e era do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efode, de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em 2. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, 1 sárdio, 1 topázio e 1 esmeralda. Segunda fileira, 1 rubi, 1 safira, 1 diamante. Terceira fileira, 1 opala, 1 ágata e 1 ametista. Quarta fileira, 1 crisólito, 1 ônix e 1 jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram em número de 12,
e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E enfim 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, na cintura do efode. Prenderam-se as argolas as do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral na cintura do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete, a beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto, uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas, para Arão e seus filhos, o turbante de linho, e as tiaras de linho à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, a cintura de linho retorcido, bordada de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, onde foi gravado, como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram terminados todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação. A arca da aliança com seus varais e sua tampa. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro. O altar de ouro, o óleo de unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião. As vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho, e averigou que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Capítulo 40. O Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e a ocultarás com um véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo de unção e ungirás com ele o tabernáculo com tudo o que ele contém, consagrá-lo-ás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, em virtude de tua consagração, o altar se tornará uma coisa santíssima. Ungirás a bacia com seu pedestal, e a consagrarás.
Farás em seguida aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Arão com os ornamentos sagrados, ungí-lo-as e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás aproximarem-se seus filhos, e depois de os teres revestido de túnicas, tu os ungirás como o fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado, e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas, e assentou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca, meteu os varais na arca, e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo, e, tendo pendurado o véu de separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião, diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na porta do átrio. Assim terminou Moisés a sua tarefa. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo, do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E, enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia, e, durante a noite, havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Chegamos ao fim da jornada pelo livro de Êxodo, onde acompanhamos a libertação de um povo que clamava por liberdade e justiça. A história dos hebreus, liderados por Moisés, nos mostrou a força da fé, a importância da obediência e o poder transformador da esperança.